Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. A semana se passou, o arrebatamento não ocorreu e por esta razão, aprove a Deus nos dar esta oportunidade de aprendermos juntos a palavra do nosso Deus. Para você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. Semanalmente estamos aqui produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje, meu amado, é uma lição maravilhosa. Nós vamos estudar na lição de número 11. Compromissados com a evangelização. Texto base da lição encontra-se em Marcos, capítulo 16, versos 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, hoje nós vamos falar sobre a evangelização. Uma das maiores características, meu amado, que atestam um genuíno movimento pentecostal, meu amado, é o intenso desejo de levar almas aos pés de Jesus. Se um suposto movimento pentecostal, ele não tendo esse desejo de levar almas aos pés do Senhor, é aquele movimento que só fica por conta de corrente, de campanha, de arrecadar dinheiro, somente de simpósio, congresso, festividade. Esse movimento não é um movimento genuinamente pentecostal, não, amado. Uma das características do movimento pentecostal é o desejo de levar almas aos pés do Senhor. Quando nós olhamos para a história, meu amado, a história testifica que um cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele terá intrínseco no seu ser o desejo, a paixão de levar almas aos pés do Senhor Jesus. Ele não se dará por satisfeito tão somente com as reuniões na igreja. Ele tem mais desejo, ele tem mais sede. O desejo nele é latente, é ardente. Por quê, meu amado? Porque fora da igreja é que estão as almas a serem alcançadas. Na igreja nós adoramos e fora da igreja nós pregamos, testificamos e anunciamos a palavra do Senhor. Então, ser pentecostal é também estar comprometido com a evangelização, ganhar almas para Jesus, seja na nossa terra ou a evangelização, as missões transculturais. É sobre isso que nós estaremos estudando nesta lição de hoje. A evangelização como prioridade. Meu querido, tão logo ocorreu o batismo no Espírito Santo no dia do Pentecostes na igreja primitiva, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Aquilo foi fruto de uma evangelização em massa.
Ou seja, o Espírito Santo nos reveste de poder para que nós possamos pregar com ousadia. O Espírito Santo não nos enche de poder somente para nós rolar nos mantos, entregar profecia, revelação e saltar no poder dentro da igreja, não, meu querido. A ação do Pentecostes na nossa vida vai nos levar a sair dentro dos limites da igreja, fora da igreja, para alcançar o mundo, os pecadores e as almas para se renderem ao nosso Senhor Jesus. O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É também conhecido como a mensagem das boas novas ou boas notícias. É através da mensagem do Evangelho que se dá a salvação. O processo se dá da seguinte forma: o Evangelho é pregado, o pecador nele crê, se arrepende e se torna uma nova criatura. A seguir, esta pessoa se torna um porta-voz das boas novas, e o mesmo processo ocorrerá com aqueles que derem crédito à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho, na tradução mais literal, ele tem a seguinte conotação: as boas novas ou boas notícias. É através do Evangelho que o pecador ele é salvo por Deus. Jesus na cruz ele morreu pelos pecadores, mas é a pregação do Evangelho que vai gerar no coração do pecador a fé, o arrependimento. E ao aceitar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, Paulo vai definir que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o Evangelho ele é a expressão do poder de Deus. Agora nós precisamos compreender. E quando a pessoa aceita a Jesus, ela aceita a partir da pregação da mensagem. Eu aceitei Jesus a partir de uma pregação da mensagem. Eu tenho certeza que você também. A mensagem, ela é o poder de Deus para libertar os cativos e os oprimidos do diabo, os escravos do pecado, escravo do vício, escravo das suas paixões, das suas concupiscências. Jesus libertou. E o processo, meu amado, ele funciona assim. Alguém pregou o Evangelho para mim. Eu criei no Evangelho, eu me rendi ao Evangelho, eu me arrependi diante do Senhor. E naquele momento eu me tornei, você se tornou uma nova criatura. O passo seguinte, depois que eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, eu e você nos tornamos o quê? Porta-vozes das boas novas. Olha, nós estamos falando com conhecimento de causa, porque nós vivenciamos, nós experimentamos esta mudança. E nós vamos pregar, e aquele que ouvir e der crédito à pregação da mensagem do Evangelho, ele também se converterá, será uma nova criatura e depois ele estará apto também para ser um porta-voz da mensagem da salvação, das boas novas, as boas notícias. É Deus dizendo para o homem que é tempo de perdão, tempo de reconciliação e tempo de um recomeço. É Deus dizendo, eu quero te salvar, eu quero escrever o seu nome no livro das vidas. Que boa notícia maravilhosa é essa! E nós somos porta-vozes de Deus nessa terra como ministros, pregoeiros da mensagem da salvação que se dá por intermédio do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Glórias ao nome do nosso Deus. O único Salvador do mundo. Embora haja uma enorme pluralidade de religiões no mundo, cada uma com suas crenças e valores, não obstante, só há de fato salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Todas as religiões são como as folhas de figueiras usadas por Adão e Eva. Elas não passam de um paliativo, pois não resolvem o problema do pecado. Em Cristo Jesus, Deus proveu as vestes de salvação
para que a nudez do homem fosse coberta. Meu querido, só existe um único, suficiente Senhor e Salvador da espécie humana, e este nome é Jesus Cristo. Mas as maiores religiões é o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Aí nós vamos ver as religiões budistas, nós vamos ver as religiões de cunho espírita, e nós vamos ver que no mundo há uma pluralidade de religiões com seus credos, com suas crenças, com seus valores e com seus dogmas. E nós respeitamos cada uma delas. Todavia, nós compreendemos pelas Escrituras, pela revelação, pela experiência pessoal, que só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não é aquele ditado popular que todos os caminhos levam a Deus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o grupo mais difícil de ser alcançado, irmãos, é o grupo dos religiosos, aquele que já tem uma religião. Eu faço uma análise aqui, que a religião, meu querido, todas elas, fora aquela que foi comunicada pelo Senhor, a mensagem da salvação na pessoa de Jesus, como único Senhor e Salvador, todas as religiões, meu querido, é uma simbologia lembrando aquelas folhas de figueira que Adão e Eva usaram após terem caído, após eles terem conhecido o pecado. Aquela folha de figueira, ela não cobria por completo a nudez de Adão e Eva. E também ela não cobria a nudez espiritual. Então as religiões, o termo religião ele quer dizer religare. Religar é o quê? É ligar, tornar a ligar o homem com Deus. Então, todas as religiões, elas têm essa pretensão. Mas o cristianismo, ele não somente fala de religar, comunicar o homem com Deus, mas ele fala que Deus habita no coração do homem, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, todas as religiões, meu amado, por mais bem intencionadas que sejam, e nós aqui respeitamos cada uma delas, porque devem ser respeitadas, porque eu quero ser respeitado na minha. Nós compreendemos que são folhas de figueira, não resolve o problema do pecado. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo pela sua própria justiça. Não há meritocracia nenhuma no homem quanto à salvação. Jesus, meu amado, em Cristo Jesus, Deus proveu para mim e para você as vestes de salvação, para tapar a nossa nudez que estava exposta diante do Senhor. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós recebemos do Senhor as vestes de salvação. Jesus, ele é o único Salvador do mundo e não há outro. Uma agência legítima. A igreja foi confiada a missão de ser uma agência de Deus neste mundo. É seu dever pregar a todos as boas novas. Tal qual uma agência de turismo, a igreja deve apresentar a todos o caminho que conduz ao céu e o caminho que conduz ao inferno. Todavia, a decisão final é sempre do cliente, que aqui é o pecador. Uma coisa é certa, a escolha feita nesta vida irá repercutir por toda a eternidade na vida do pecador, quer seja para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Observe uma coisa aqui, a igreja, meu amado, eu faço aqui uma analogia, que a igreja é a única instituição credenciada por Deus. A igreja é como uma agência, ela detém o monopólio, a igreja do Senhor. É a única que fala em nome de Deus, é a única que apregoa a salvação, porque nós recebemos de Deus esta autoridade. Mas o papel da igreja se assemelha também ao de uma agência. Eu faço aqui uma analogia sobre uma agência de turismo. A agência de turismo, ela vende pacotes de viagens, pessoas que querem ir para o Caribe, pessoas que querem
quer ir para os Estados Unidos, pessoas que querem ir para a praia, pessoas que querem conhecer o interior do Brasil. Então, a agência de turismo, ela vai apresentar as várias opções, os vários pacotes, as exigências com relação àquele pacote e assina-se um contrato. A igreja é semelhante também a essa agência de turismo, meu querido. A igreja, ela deve apresentar ao mundo, a todos os homens, tá bom? Aqui na agência de turismo eles têm o quê? Clientes. Mas a igreja, ela tem o quê? Ela vai anunciar para um pecador o caminho que conduz ao céu e o caminho que conduz ao inferno. Então, é papel da igreja. Nós precisamos pregar, falar com as pessoas, mostrar para elas, tem um catálogo aqui que é a Bíblia. Se você seguir esse caminho estreito, apertado, você vai chegar até o céu. Mas se você pegar esse caminho largo, onde você pode fazer tudo o que você quer, você pode ver todos os seus prazeres, esse caminho vai te conduzir ao inferno. Então, a igreja, elas têm que apresentar às pessoas o direito de quê? Fazer escolha, para que ninguém vá para o inferno, né, amado? Injustamente, porque a igreja não cumpriu o seu papel. Mas a igreja, ela apresenta o céu, mas também ela apresenta o inferno. Para ir para o inferno, não é muito difícil não, meu querido. A pessoa já está indo para lá de forma natural. Mas para ir para o céu, é um caminho estreito e apertado. Aí nós vamos entrar na lição da semana que vem, que é a pregação do evangelho, o acompanhamento, o discipulado, para que aquela pessoa possa crescer na fé. Agora, uma coisa é certa. A igreja, ela não impõe o céu para ninguém. A igreja também não condena ninguém ao inferno. Agora, a pessoa que vai fazer a escolha, ela pode ter uma certeza, que o destino dela será selado, tanto para o céu quanto para o inferno, tanto para a salvação eterna quanto para a condenação eterna. Aí eu uso uma imagem que vai lembrar um pouco aí a pessoa comprando a passagem, duas passagens. É um casal aí fazendo uma escolha de uma viagem numa agência de turismo. Meu querido, quando eu aceitei Jesus, eu peguei esse bilhete, rumo ao céu. Eu já passei trancos e barrancos e dificuldades, meu querido. Alguns momentos eu achei até que eu ia cair, mas o Senhor me deu graça. Eu peguei a passagem rumo ao céu. E você, meu querido, se você tem esse bilhete, guarda. Agora, a responsabilidade da igreja é apresentar para a pessoa. Falar, olha, com esta passagem aqui tu chega no céu. Agora, com essa outra aqui tu vai para o inferno. O céu, a passagem é cara, custou o sangue do Filho de Deus, mas você precisa se enquadrar dentro dos padrões estabelecidos por ele. Agora, se você quer ir para o inferno, você não precisa ter muita dificuldade, não. Tu já estava indo para lá. Tu já tem o bilhete do inferno, você precisa do bilhete do céu. Então, a igreja, nesse sentido, ela é semelhante a uma agência de turismo. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui é fato que Jesus morreu para salvar todos os homens. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista estava se referindo ao mundo, não é cosmos, ali ele está se referindo a pessoas, tá bom, meu querido? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele é muito mais do que suficiente para resgatar todos os homens, de todos os tempos e de todas as eras. Agora você deve estar perguntando, meu Mauro, se o sangue de Jesus foi suficiente para alcançar a todos, por que o homem se perde? Muitos não são salvos, muitos se perderam e muitos se perderão. Nós vamos compreender isso dentro desse tópico agora. A nossa teologia. Cada instituição tem a sua visão teológica e a forma de aplicar as doutrinas bíblicas. Neste sentido, a nossa instituição, Assembleia de Deus, possui uma forma bem distinta quanto à sua visão teológica. Esta visão está fundamentada única e exclusivamente na Bíblia, pois defendemos com veemência que ela é o único livro de regra e fé. Respeitamos a visão teológica das demais diversas denominações. Todavia, isto não significa que estejamos de acordo com todas elas. A teologia da Assembleia de Deus, irmãos, ela é uma bênção para o assembleiano. Já falei isso aqui em outra lição. Quando nós nos referimos à nossa teologia,
nós estamos querendo, o comentarista querendo dizer a forma como nós, pertencentes a esta instituição, interpretamos o texto sagrado. Então, é a partir do texto bíblico que nós compreendemos o plano da salvação, que o sangue de Jesus foi derramado por todos os homens, não somente pelos justos, porque Deus ama tanto o que se salva quanto aquele que se perde. Deus não escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Então é o que nós vamos compreender nesta lição. E nossa visão teológica, meu amado, é a partir do texto bíblico. Porque não é uma vez salvo, sempre salvo. Que Deus predestinou uns para o céu e predestinou outros para o inferno. Quem é predestinado na Bíblia é a igreja. E aquele que estiver dentro da igreja, semelhante que foi a arca de Noé, a arca, ela chegaria no seu destino final. Mas só aqueles que estivessem dentro da arca é que seriam salvos. Então, a igreja, ela vai chegar, o ponto de parada, a arca parou no ponto mais alto, no Monte Ararat. Ela parou no alto. A igreja, o final da jornada dela é no céu, lá no ponto mais alto, meu querido. Então, nós vamos compreender que as várias denominações, presbiteriana, metodista, batista, Deus e Amor, Maranata, eles têm a forma bem peculiar deles de interpretar as Escrituras. Agora, nós respeitamos, meu amado, porque isso aqui é uma questão de respeito, cordialidade. Nós respeitamos os nossos co-irmãos na fé. Tá bom, meu querido? Agora, precisamos compreender que respeitar a forma deles interpretar a visão teológica que eles têm não é o mesmo que nós estarmos de acordo com todas elas. Temos diferenças de pontos de vista, mas o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa, que é a nossa visão teológica própria a partir das Sagradas Escrituras. Por quem Jesus morreu? Há duas visões teológicas quanto à abrangência do sacrifício de Jesus. A primeira é a calvinista. Segundo ensina, a expiação feita por Jesus seria limitada a um número específico de pessoas, a saber, os salvos. A segunda compreende que esta expiação é ilimitada, ou seja, o sacrifício feito por Jesus foi mais que suficiente para redimir todos os homens de todos os tempos. A graça de Deus pode ser bem recebida e também pode ser resistida. A graça não atropela o livre-arbítrio de ninguém. Cada um é livre para fazer sua escolha. As correntes teológicas, meu amado, elas se dividem nesse quesito aqui. Jesus morreu por quem? Alguns da linha calvinista, eles vão entender, compreender que Jesus morreu somente pelos salvos, o que é o ponto de vista dele. Do ponto de vista dos calvinistas, há determinadas pessoas que serão salvas aleatoriamente, independente das escolhas que elas virem fazer. Eles têm a visão que uma vez salvo, sempre salvo. Alguém já foi predestinado por Deus antes mesmo de existir. Isso aí é a visão calvinista. Segundo esta visão, o sacrifício de Jesus, ele foi o que? A expiação realizada por Jesus, ela foi limitada. Nós, Assembleia de Deus, pertencente a esta instituição, lendo as Sagradas Escrituras, nós compreendemos que o sacrifício de Jesus, a expiação dos pecados que é realizada por Jesus, ela é ilimitada. Primeiro, ela tem efeito retroativo. O que é isso? O sangue de Jesus ele é poderoso para alcançar desde os dias de Adão, aqueles que morreram crendo na vida do Messias, aqueles que morreram acreditando na promessa de Deus, na vida do Messias, aqueles que demonstraram temor de Deus. Agora, meu querido, a questão é o seguinte, um homem, ele é salvo pela graça de Deus e não pelas obras. Agora, nós compreendemos também, lendo as Escrituras, que a graça, ela pode ser muito bem recebida, como foi o caso de Zaqueu, que Jesus disse, desce da tua casa, porque me convém hoje ir na tua... Desce da África, me convém hoje ir na tua casa.
E quando Jesus esteve lá, muitos protestaram. Falou, que coisa absurda, Jesus entrando na casa de um publicano, ladrão, cobrador, inimigo do povo de Israel, amigos dos romanos. E diante daquilo, o que Zaqueu fez? Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse, verdadeiramente hoje houve salvação nessa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão. A postura dele foi abrir mão das riquezas, mas a graça foi recebida, ele abriu mão até dos seus bens. Agora, um jovem rico procurou a Jesus e a graça de Deus ela foi resistida. Por quê? Jesus disse, ainda te falta uma coisa, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. Veja só, Zaqueu, ele se abriu para a graça. E o jovem rico, o texto da Bíblia vai dizer que Jesus o amou. Então nós compreendemos que tanto que se salva como aquele que se perde, ele é alvo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus no amor não foi só a igreja, ou aqueles que viriam a fazer parte da igreja. Deus investiu em todos, meu amado, tanto que se salva como aquele que se perde. É tanto que no dia do juízo final, ninguém que se perdeu, que vai comparecer perante o grande trono branco de Deus, vai poder falar que Deus foi injusto com ele, porque ele terá consciência dos equívocos que ele cometeu, das oportunidades que ele desperdiçou. Então a nossa visão é que a redenção, a expiação realizada por Jesus, ela é infinita, mais do que suficiente. A razão de pessoas ainda serem sentenciadas e irem perante o trono branco de Deus e ser lançadas no lago de fogo eterno é porque a graça ela não atropela o livre-arbítrio de ninguém. Porque, meu amado, cada um é livre para fazer a sua escolha e viver com ela por toda a eternidade. Eu escolhi andar com Jesus, eu escolhi amar Jesus, eu escolhi andar com Ele, eu amo Jesus. Você também ama? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Evangelização local e transcultural. Nesse tópico nós vamos falar acerca da evangelização, que é o ato de pregar o evangelho. A evangelização local, no caso aqui simbolicamente seria Jerusalém, e a evangelização transcultural, que será o quê? Seriam os confins da terra, os outros povos e nações. Então, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a mensagem do evangelho for comunicada, haverá salvação. Evangelização. Tal qual os 4 leprosos em Samaria que levaram as boas notícias aos moradores que estavam à beira da morte, de igual modo deve agir a Igreja de Cristo. Ela deve deixar de lado seus interesses pessoais a fim de alcançar aqueles que estão no vale da sombra da morte. Uma das evidências do fruto do Pentecostes é o desejo intenso de levar almas aos pés de Cristo. Caso isto não ocorra, trata-se apenas de um fogo de palha e nada mais que isto. Quem lembra daquela passagem lá dos 4 leprosos que chegaram para Samaria, a cidade estava faminta, as pessoas estavam morrendo. Aqueles 4 leprosos pregaram as boas novas. Eles pregaram o evangelho, vamos dizer assim, um evangelho das boas notícias. Falou, olha, lá no arraial dos sírios tem comida com fartura. Lá no arraial tem de tudo que vocês estão precisando. Não precisa mais ninguém cozinhar o filho no sopão aí não. Não precisa matar mais ninguém, comer cabeça de jumento, estrume de pombo, não. Lá tem comida para todo mundo. Aqueles 4 leprosos abriram mão da riqueza, abriram mão dos seus interesses pessoais, eles não enriqueceram, continuaram sendo desprezados pelas pessoas, não foram tidos como heróis, mas eles cumpriram com o papel dele. A igreja do Senhor, meu amado, ela deve agir da mesma forma, abrir mão dos seus interesses mesquinhos, irmãos.
Quantas lideranças que estão aí corrompidas por conta do vil metal. Quantas lideranças brigam por conta do poder, mas não brigam por conta de almas. Quantas lideranças fazem congressos, simpósios, festividades e eventos para aglomerar crente, irmão. Crente dando glória a Deus, aleluia. Não vai aumentar o número de salvação, não, meu querido. O céu para. O céu faz festa quando um pecador se arrepende, meu querido. Nós estamos realizando, às vezes, muitas festas. Agora não, com essa pandemia, não está tendo nem mais festa na igreja, né, irmão? O trem está difícil. É porque Deus quer que nós façamos festa no céu, meu querido. É levar almas aos pés de Cristo. Então, a igreja, semelhante aos 4 leprosos, elas têm que cair em consciência. Olha, hoje é dia de boas novas. Nós temos aqui fartura dentro da igreja. Temos aí pregador, temos aí professor, temos louvoristas, temos profissionais atuando aqui, mas lá fora está a pandemia, lá fora as pessoas estão desesperadas, estão morrendo. Se nós nos calarmos, um mal muito maior poderá sobrevir sobre nós. Aí nós vamos entender o que Paulo quis dizer. Ai de mim se não pregar o evangelho, meu amado. E uma das evidências de que o Pentecostes numa igreja é genuíno, meu querido, é o amor pelas almas, é a evangelização. Uma igreja pentecostal não é aquela igreja que só salta nos mantos de Menegheve, que roda no poder e cai no lelelê. Não, meu querido. Uma igreja madura, uma igreja pentecostal, um dos seus frutos será o quê? O desejo ardente por levar almas aos pés de Jesus. Se uma igreja que diz ser pentecostal, ela não tem essa característica, por falar aqui com a pura verdade, trata-se apenas de um fogo de palha e nada mais que isto. Não é o fogo que vem de Deus, não é o fogo do Espírito Santo, porque não tem amor pelas almas, não levam almas aos pés do Senhor. Uma característica do movimento pentecostal, meu irmão, é o intenso desejo de levar almas aos pés de Jesus. As missões. Deus preparou o evangelho para alcançar o mundo. Mas será que ele preparou o mundo para compreender a mensagem do evangelho? O missionário e escritor Don Richardson afirma que sim. Segundo ele, Deus deixou em cada cultura traços que apontam para uma compreensão do evangelho. O missionário precisa ser instruído acerca dos elementos próprios da cultura a que se pretende pregar, pois este conhecimento lhe propiciará uma melhor eficácia no trabalho transcultural. Quando nós falamos de missões, irmãos, nós estamos falando de pregar o evangelho além das fronteiras do nosso país, que muitas vezes vai se deparar com povos com culturas diferentes, comportamento. O evangelho ele não vem para mutilar as culturas. O evangelho ele é o poder de Deus. Agora, o indiano vai receber o evangelho na linguagem do indiano. O ocidental, o chinês, o japonês, ele vai ouvir o evangelho dentro da cultura deles lá. Então, é muito difícil. Agora, eu conheço uma obra desse missionário, Don Richardson, maravilhosa. São 2 obras. Se você não leu, compre essas 2 obras, que você vai ampliar a sua visão. Esse livro mudou minha vida, as 2 obras. Um é o Totem da Paz e o outro é o Fator Melquisedeque. Ele parte da seguinte premissa: Deus preparou o evangelho para alcançar o mundo. Mas será que ele preparou o mundo para compreender a mensagem do evangelho? E Don Richardson, ele mostra que sim, que em cada cultura e em cada povo Deus deixou traços naquela cultura para que eles possam compreender a mensagem do evangelho. Don Richardson, ele trabalhou com uma tribo numa região, do lado da Oceania, se eu não estiver equivocado. Eles eram muito agressivos, eles eram
canibais, eles matavam seus inimigos, traindo a amizade, uma suposta amizade, e o prazer deles não era somente matar, mas era de enganar, fazer supostas alianças de paz, e quando aquela pessoa achava que havia estabelecido uma paz, ele traía a pessoa e eles gostavam de ver no olhar da pessoa a surpresa, o desespero de ter sido traído. Quando ele foi falar que Jesus ele morreu na cruz e que ele foi traído por Judas, irmão, Dom Richardson ficou preocupado porque eles enalteceram Judas. O quê? Judas conseguiu enganar o Senhor deles. Ele enganou e Jesus... Nossa, Judas é o nosso herói. Eles não queriam saber nada de Jesus. Eles estavam enaltecendo, meu querido, Judas e desprezando a Jesus. Dom Richardson falou, o que eu vou arrumar agora? Será que eles também não estão me enganando, que eles estão conquistando a minha amizade e eu próximo deles, amanhã eles matam a mim, minha esposa e meus filhos? Ele estava numa situação difícil, ele falou, Deus, eu vou embora. Se o Senhor não me der um sinal, o que eu vou fazer no meio desse povo? Meu querido, e Deus deu a esse missionário um entendimento, ele estava para ir embora, mas algo sobrenatural aconteceu. Entre aqueles povos, eles decidiram estabelecer a paz entre eles. Mas como acreditar em alguém que tem a prática de quebrar acordos de paz? Não estariam talvez um enganando o outro? Agora, meu querido, dentro da cultura daqueles povos existia um procedimento que não poderia ser quebrado. E Dom Richardson, ele aprendeu dentro daquela cultura como pregar o evangelho. Então o missionário precisa compreender a cultura onde ele vai, estudar, ler, além dele aprender o idioma, a cultura, os modos de vida daquela pessoa, ele precisa buscar de Deus o discernimento para entender os traços que Deus deixou naquela cultura. Você quer saber o que foi que Dom Richardson descobriu? Vai ler. Eu gastei, um tempão queimando pestana para descobrir isso. Você acha que eu vou te entregar de bandeja, irmão? Vou te entregar de bandeja, irmão? De forma nenhuma. Vai ler o Totem da Paz, maravilhoso, e vai ler também ali o Fator Melquisedeque. Depois você deixa nos comentários que obras maravilhosas desse missionário Dom Richardson. O desafio hoje. As redes sociais propiciaram o surgimento de milhares de evangelistas virtuais, os quais usam a internet para levar conhecimento a milhões de outras pessoas. A igreja não pode ficar indiferente diante desta oportunidade ímpar na história. Se, por um lado, os recursos tecnológicos são abundantes, por outro, há uma enorme escassez de material humano. Na era da pós-modernidade, muitos cristãos trocaram os mais nobres ideais pelo evangelho materialista, onde o ter é mais importante do que o ser. Meu querido, minha querida irmã, quando nós falamos dos desafios de hoje, eu quero andar na contramão da proposta do comentarista. Primeiro eu quero destacar o seguinte, nunca foi tão fácil, tão propício, favorável pregar o evangelho. Porque observa as redes sociais. Meu irmão, surgiu nesse movimento, desta pós-modernidade, na era da tecnologia da comunicação, o que nós podemos chamar de evangelistas virtuais. Veja só, não estou dizendo que o evangelista virtual ele vai substituir o evangelista comum, tradicional, conforme a Bíblia nos mostra. Mas nós compreendemos que muitas pessoas que servem ao Senhor, no meu caso, eu comecei há 5 anos esse projeto de ministrar a escola bíblica dominical. E várias pessoas também estão ministrando. Muitas pessoas têm pregado, fazendo trabalhos maravilhosos. As igrejas estão percebendo a oportunidade de levar a mensagem a milhões e milhões de pessoas nos 4 cantos da terra. Uma mensagem pregada hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, a pessoa vai lá assistir aquela pregação e vai ser edificada. Então nós vemos aí os evangelistas virtuais que levam o ensino
a palavra, o conhecimento a milhões de outras pessoas. E esse fenômeno, meu irmão, das redes sociais, da internet, é algo ímpar na história da humanidade, na história do cristianismo. Nunca tivemos tanta facilidade, tantas possibilidades, meu querido. Eu não estou dizendo que isto anula a necessidade de enviar missionários. Claro que não. Mas eu estou dizendo o potencial que tem as redes sociais. Então, a igreja, ela não pode ficar indiferente diante desta oportunidade. Agora, é um verdadeiro paradoxo. Aí nós vamos ver o desafio, que é a tecnologia da comunicação nos propicia, irmão, ministrar cultos com crentes que não podem ir na igreja, está no período de pandemia, escola bíblica dominical, que eu ministro aos domingos, sempre 9 horas da manhã, são muitas as oportunidades. Mas, paradoxalmente, irmão, cadê os crentes para pregar? Cadê os nobres ideais, meu amado, dos cristãos na pós-modernidade? Acabou. Cadê aquela pessoa que tinha chamada missionária? Aquela pessoa que tinha chamada para ser pastor? Chamada para ser obreiro, chamada para cuidar de criança, para trabalhar na obra de Deus. Nós não vemos, muitos crentes, nós estamos aí na pós-modernidade, muitas vezes um evangelho materialista, um evangelho do ter, do possuir, do conquistar, do angariar riquezas, meu amado. E esse evangelho, meu amado, tem produzido crentes, meninos na fé, crentes carnais, crentes que são mendigos espirituais, que não tem nada para oferecer, só fica lá pedindo, eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar o meu milagre. É aquele crente que não produz, irmão. Então nós vemos aí um paradoxo. Olha as oportunidades. Quem diria se Paulo vivesse nos nossos dias, irmão, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, YouTube, tenho certeza que Paulo ia usar todas as formas, Telegram, YouTube, e-mail, Facebook. Se dá para dar prisão. Ele estava na prisão, mas a mensagem do evangelho não estava. Ele escreveu cartas, meu querido. Ele escrevia carta doutrinando a igreja. Então nós temos aí um leque de oportunidades. Mas o problema é que está faltando material humano. Cadê os crentes de Isaías capítulo 6? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amado, que o Espírito Santo venha despertar nos nossos corações. Eu falo por mim. O desejo de pregarmos, anunciarmos, produzirmos na obra de Deus, que os nobres ideais dos pais dessa instituição Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnarsdorff, que deixaram tudo para trás e vieram para um país, para uma terra que eles não sabiam nem sequer falar o idioma. Mas esta instituição, ela nasceu debaixo do movimento pentecostal. Homens que abandonaram tudo, que andavam distâncias e mais distâncias, quilômetros e mais quilômetros, que não tinham nem onde dormir, mas levaram a mensagem do Evangelho. Meu querido, que o Espírito Santo de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não podemos em virtude do nosso tempo e até do nosso conhecimento. Encerramos aqui a nossa lição. Se você desejar esse material, eu gostaria que você me enviasse uma mensagem aí no meu telefone que está no WhatsApp, eu vou te orientar como fazer. Há 5 anos nós estamos realizando esse projeto Auxílio ao Mestre. Semanalmente encaminhamos esse material para milhares de pessoas. Eu tenho mais de 2.500 pessoas cadastradas no meu WhatsApp. Até aqui nós fizemos pela fé, amado. E eu estou me vendo com dificuldades financeiras para dar continuidade a esse projeto. Eu conto com o seu apoio, além de você orar. Se estiver ao seu alcance, meu irmão, e eu creio que Deus bate dessa condição, ajude-nos. Eu tenho certeza que R$15, R$20 é algo que vai caber dentro do seu orçamento. Eu sei que desses 24 mil, 25 mil pessoas que estão no canal, eu tenho certeza que eu não vou ter 1.000 pessoas que vão somar comigo. Então eu preciso do seu apoio para que nós possamos produzir esse conteúdo e distribuir para milhares de pessoas. Se as coisas não fluírem,
não correrem da forma que nós pretendemos e esperamos, no próximo trimestre, já estamos caminhando para o próximo trimestre, segundo trimestre, eu me vejo pela primeira vez obrigado a enviar os slides somente para aqueles que realmente puderem somar comigo, que nós vamos gastar mais tempo, nós vamos produzir escolas bíblicas na sexta-feira, a pré-aula, repassando a lição para os professores, para eles chegarem mais inteirados ainda acerca do assunto. Então eu conto com a sua compreensão, eu conto com o seu apoio e Deus ele há de abrir as portas e nós darmos continuidade a esse projeto. Vamos orar? Eterno Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, a pregar a mensagem. Põe no nosso coração desejo pelas almas, de levar almas aos pés do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a olhar para aqueles 4 leprosos, sujos, fedorentos, mas eles compreenderam que era tempo de pregar as boas novas. Era tempo de falar das tuas grandezas. Era tempo de falar dos teus milagres, do que o Senhor havia realizado. E eles pregaram, não ganharam dinheiro, não foram aplaudidos, não foram reverenciados. Mas a eternidade tem reservado para eles, ó Pai, um precioso galardão. Dá-nos a visão do céu. Nós não queremos ser crentes materialistas, que só pensam no eu, no ter, no possuir, no conquistar. Nós queremos ser cheios do seu Espírito, cheio de amor pelas almas. Queremos ser canal de Deus, instrumento nas tuas mãos para levar almas aos pés do Senhor. Meu Deus, ensina-nos a usar os recursos que temos, ó Pai, as redes sociais, a mensagem, meu Deus, comunicada por essas mídias pode alcançar vidas, levar almas aos pés do Senhor. Meu Deus, fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Em caso de arrebatamento, meu irmão, eu quero te dizer, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Combinados? Não, calma aí. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, irmãos. Amém? Dá um glória a Deus aí. Nós não estaremos aqui, não. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, sabe quem vai estar lá no topo esperando por nós? Ele mesmo, o amado das nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.